gente vai falar um pouco sobre os métodos de compostagem industriais, ou seja, em larga escala. Mas antes de eu falar um pouco sobre os métodos, é importante a gente destacar algumas questões, né, de problemáticas que a gente vive hoje no Brasil em relação à compostagem em larga escala. Da parte técnica, tá? A gente tem dois problemas hoje que a gente enfrenta na compostagem, tá, em larga escala. Seria principalmente a questão da aeração do processo, tá? Então, a aeração do processo de compostagem em larga escala ele é muito problemático, tá? Por quê? Porque imaginem só o dimensionar, né, cerca de leiras de 500 toneladas, né, de resíduo para fazer a compostagem. Então, imagine só o ar entrando dessas leiras, né, como que vai acontecer isso, essa aeração para a compostagem acontecer. Então, é um problema, né, a aeração no processo, ela é um problema que vai, então, desencadear outras problemáticas dentro da compostagem em larga escala. Outro problema que a gente tem hoje também, que ainda se enfrenta na compostagem em larga escala, tá? É a questão do uso da água, tá? Apesar de alguns métodos e grande parte das empresas de compostagem elas têm utilizado o próprio percolado que sai do processo de compostagem para aspersão, ou seja, eu vou recircular esse percolado novamente na meleira ou na pilha de compostagem, para ajudar a acelerar o processo também, mas também para diminuir meu custo com o uso da água. Ainda assim, dependendo do resíduo que você vai trabalhar, ele não gera tanto percolado e aí você vai precisar utilizar muita água. Então é um problema também nos métodos de compostagem que a gente enfrenta hoje. Quanto à questão empresarial, tá? Esse é um problema também da questão empresarial no método de compostagem, tá? Como fazer com que a minha receita ela seja maior do que o meu custo, tá? Ou seja, eu conseguir ter lucro com o processo de compostagem. E aí então a gente vai para um outro patamar, né, que a gente fala, então a questão de gestão, né, de uma empresa, né, a parte empresarial mesmo em si. Hoje a gente precisa então trabalhar, né, com a questão então de formar receita, né? E hoje como as empresas de compostagem elas se estruturam, né? Em larga escala principalmente. Essas empresas elas acabam então fazendo a coleta e a destinação dos resíduos, ou seja, as empresas em larga escala elas fornecem então a coleta desses resíduos, às vezes a locação, né, de caçambas, locação de locais onde vai ser então armazenado aquele resíduo que vai sair, seja de uma prefeitura, né, da área privada, pública, tá? Então, até mesmo escolas, enfim, tanto da área privada como pública, tá? Então, as empresas elas vão trabalhar com essa questão de colocar esses recipientes, né, em maior escala, claro, dentro desses locais, vai trabalhar então com a coleta também desses resíduos e vai também trabalhar com a questão da destinação desses resíduos. Então, hoje em dia, grande parte das empresas de compostagem, elas vão trabalhar nesses diferentes segmentos, no transporte de resíduos e também na destinação dos resíduos, né? Além, é claro, que a gente vai falar da questão da venda dos adubos também, tá? Então, as empresas de compostagem vão acabar trabalhando com esses três segmentos atualmente. Grandes empresas de compostagem, muitas trabalham apenas com a destinação. Quando se tem uma larga escala, assim, realmente, empresas licenciadas para recepção de 10.000 toneladas de resíduos, né? Então, aí elas já têm uma estrutura muito maior e que trabalham, então, somente com a destinação para a compostagem, tá? Então, a gente tem essa articulação, né, de como as empresas em larga escala, elas têm trabalhado, tá? E a questão de como fazer esse balanço entre a minha receita ser maior do que o meu custo dentro da empresa, né? Isso é muito difícil na compostagem e que muitas vezes,
Inclusive a gente aqui na Ecominhocas, a gente já foi em várias reuniões que as pessoas já disseram pra gente que a compostagem não dá certo. Por quê? Por causa que elas têm essa visão de que a compostagem ela não consegue se manter, né? Então aí a gente vai para um outro patamar que seria a parte empresarial, de gestão, né, o método, enfim, como conseguir trabalhar isso de uma forma então econômica, né? A compostagem de uma forma econômica. Outra questão também que a gente tem que falar na compostagem, tá? É a questão da falta de fomento hoje que a compostagem em larga escala ela tem, tá? Ela tem pouco fomento para se implementar uma compostagem em larga escala, né? Então, uma compostagem ela vai acabar solucionando dois problemas, né? Ou seja, ela vai solucionar a questão dos resíduos, tanto da parte pública quanto privada, e ela também vai solucionar a questão da falta de adubos orgânicos que a gente tem hoje no mercado também. Mas ainda assim, ainda não se tem, né, um fomento assim, muito forte para a implantação de compostagem de larga escala. E isso é um problema, né? Quando a gente fala então de um método e de algo que vai fazer com que tenha uma destinação correta dos resíduos, esses resíduos não vão mais, por exemplo, para aterros sanitários, né? Ainda assim, ainda se tem um baixo fomento para esse tipo de implementação de empresas, tá? Outra questão também importante, que ainda é uma problemática que a gente vivencia hoje dentro do país, tá? Que é a parte de legislação para a compostagem. Apesar de nos últimos 2 anos se teve algumas mudanças para a compostagem, tá? Para as empresas que querem implantar então compostagem, mas ainda assim não é algo que realmente assim faça com que grandes investidores, enfim, eles queiram fomentar a compostagem. Por quê? Porque ainda na legislação a gente tem um problema muito crítico, que é a comparação da compostagem com o aterro sanitário, que são coisas totalmente diferentes, né? Tem vários estudos que falam, né, e articulam e trazem dados, né, científicos de que a compostagem ela não vai causar grandes potenciais poluidores. Apesar de que, claro, vai depender muito do resíduo que eu vou receber na minha parte de compostagem, por exemplo, mas ainda assim o potencial poluidor ele é muito menor do que, por exemplo, num aterro sanitário, né? Então, ainda a legislação ainda trata como se a compostagem fosse um pouco parecido com um aterro sanitário, coisa que a gente já sabe que são bem diferentes. Então, a gente tem essa problemática ainda vivenciada dentro da compostagem e que, infelizmente, né, se está em andamento algumas questões políticas públicas, mas ainda é muito pouco para a demanda que a gente tem, né? Então, tanto a compostagem, quando a gente fala, né, dela numa escala pequena, que tem a sua importância, em larga escala também precisa ser fomentada, né? Por quê? Porque a gente tem uma geração muito grande de resíduos, né? E aí se precisa então destinar de forma correta esses resíduos. Então a gente precisa trabalhar também a compostagem em larga escala, né? Em escala industrial. Outro problema que a gente vê também na questão da compostagem em larga escala é a questão da qualidade do adubo, tá? A qualidade do adubo que vai sair dessa compostagem em larga escala. Porque diferentemente da compostagem em pequena escala, que vai então trabalhar com resíduos que a gente chama de resíduos de boa qualidade, ou seja, hortifrutigranjeiros, por exemplo, né, que são muito ricos em nitrogênio, são muito ricos em nutrientes. A gente vai trabalhar na larga escala, tu vai trabalhar com diferentes tipos de resíduos e muitos deles com uma baixa qualidade nutricional. E aí isso vai refletir diretamente no meu adubo, né? Hoje é muito difícil, né? É uma questão bem difícil numa larga escala, né? A compostagem de larga escala, de solucionar a questão da qualidade do adubo, né? A qualidade do adubo para a venda, né? Então é importante também se trabalhar em cima da qualidade do adubo que vai sair da sua compostagem, enfim,
né, se quem tá fazendo aqui por curiosidade, né, mas é importante a gente trabalhar também a qualidade do adubo na compostagem de larga escala, porque enfim, né, hoje um agricultor ele quer qualidade, né, ele quer preço, quer um custo não muito alto, claro, mas ele também precisa de um adubo de qualidade para colocar na sua lavoura. Então é uma questão que precisa também ser repensada, que se está trabalhando para fazer com que esse problema seja resolvido, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de compostagem em larga escala agora, tá bem? Um deles é o método UFSC, tá? Para quem não conhece, né, é um método de leiras estáticas, tá? Que utiliza utiliza um método para ajudar no problema que eu falei para vocês, na aeração do processo, tá? Na aeração do processo. Então, como que seria então a montagem no método UFSC? Depois a gente fala, no finalzinho desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada método. Mas eu quero que vocês entendam um pouco sobre como montar uma leira, né, com o método UFSC, tá? Então, basicamente, tá, pessoal, no método UFSC, o que a gente utiliza, tá? Vocês lembram que no processo de compostagem a gente precisa revirar, precisa ter, né, aeração no processo? E quando a gente fala em larga escala, isso é um problema, porque aumenta o custo, né? A gente precisa, quando a gente fala em 300, 500, 3 mil, 5 mil toneladas, a gente tem um problema que é o custo do maquinário para utilizar esse processo, né? Porque aí se precisa revirar o composto, né, o processo que está acontecendo na compostagem, acaba causando um custo muito alto. Então, no processo do método do UFSC, né, ele tentou solucionar esse problema, né? E seria o quê? Quando a gente vai montar as leiras, né, ou pilhas de compostagem, na parte de baixo, ou seja, antes de eu começar a fazer o processo, eu coloco gravetos ou troncos de árvores. Por quê? Aqui é onde vai ajudar a entrada de ar, né? Vai se ter então vários troncos, né, tramados, onde vai ajudar então a entrada de ar no processo, né? Ou seja, vai vir aqui o ar e vai entrar no processo. Isso aí diminui teu custo, né, com a questão de revirar as leiras. E aí, como é que a gente vai montar então? Aqui embaixo a gente coloca então os gravetos, os troncos, né, sempre numa escala maior do que o tamanho que eu vou deixar a minha pilha ou a minha leira, né, tem que deixar então pedaços para fora. Aí então eu vou colocar o meu material estruturante que eu vou ter disponível, né? Normalmente a gente vai utilizar, ou seja, a serragem, né, as folhas secas, resto de poda, palha, tá? Depois aqui é onde a gente vai colocar então o resíduo que a gente vai compostar, né? A gente vai colocar esse resíduo aqui, depois a gente vai tapar, né? Vai tapar essa leira com de novo o material estruturante, tá? Quando a gente vai de novo colocar no processo, tá? A gente pode abrir essas laterais aqui, ó, essa parte aqui do material estruturante, coloco de novo uma camada de serragem, agrego de novo o meu resíduo e tapo novamente com o material estruturante. Isso é um método, né? Um jeito de fazer. Tem empresas que adaptaram isso, e aqui na Ecominhocas a gente também começou a adaptar esse método, tá? Para ficar mais fácil o processo. Mas, basicamente, no método UFSC, a gente então faz essa montagem aqui das leiras, como eu falei para vocês, tá? Qual é o grande segredo e qual é a grande diferença nesse processo? É principalmente essa primeira camada aqui, que seriam os gravetos e os troncos, que vão auxiliar no processo de entrada de ar, né? Que aí vai ter a convecção do ar aqui dentro, né? Vai entrando o ar e eu não preciso revirar essa leira, né,
não preciso revirar essa leira o tempo inteiro, ou uma vez ou 2 vezes por semana, como é em outros métodos de compostagem. Então isso diminui meu custo, tá? E depois no finalzinho desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do método UFSC, tá bem? Então pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre o sistema clássico de compostagem, tá? Que seria então o sistema Windraw, ou sistema de leiras revolvíveis, tá? Então nesse método, né, a gente é um método clássico de compostagem, tá? É um método bem simplificado, digamos assim, mas ele tem alguns custos muito altos e que depois no final a gente vai conversar um pouco. Bom, e a gente pode fazer, quando a gente fala então de compostagem industrial em larga escala, a gente pode fazer de 2 formas esse sistema Windraw. Normalmente, tá? Normalmente as empresas fazem este método aqui, mas eu também vou falar um pouco para vocês sobre este, tá? Nesse primeiro método de compostagem do sistema Windraw, o que acontece, tá? A gente vai colocar o material estruturante na primeira camada aqui, quando a gente vai montar as pilhas de compostagem ou as leiras de compostagem. Vamos colocar os resíduos, tá? Depois a gente tapa novamente com serragem, bota de novo os resíduos, tapa a leira todinha com serragem, tá? E aí, claro que isso vai depender muito da minha geração, a minha destinação dos resíduos, quantos resíduos eu vou ter. Você pode fazer várias camadas assim. Mas o grande, como é que vai se então revirar essa leira, né? Como é que se vai se fazer? Tem o primeiro, né? Esse primeiro que eu já falei para vocês. E a gente tem também um segundo método, tá? Nesse segundo método, o que acontece? Nesse segundo método, quando se faz a destinação, ou seja, quando se recebe o resíduo, se mistura esse resíduo com o material estruturante, tá? Colocou em formas de pilhas ou de leiras de compostagem. E depois eu vou lá e vou tapar esse material, né, misturado com a serragem novamente, tá? Como é que se vai fazer a entrada do ar, né? Como é que vai ter a aeração no processo, Carol? Bom, uma questão de como da aeração, né? O que acontece, tá? Nesse sistema Windraw, a gente vai precisar o que? De maquinário, que é um maquinário, tá? Escavadeira, reta escavadeira, que vai então revirar essas pilhas. Então vai fazer um tombamento, que a gente chama, né? Nesse processo. Então se monta essas leiras e aí vai se depender muito do tipo de resíduo que a gente vai trabalhar, né? E aí se vai então revirar conforme a necessidade do processo. Normalmente neste processo do sistema Windraw, a gente vai precisar revirar 1 vez por semana no mínimo as leiras, né? E aí então já é um processo que tem sido implementado, ainda se implementa esse sistema, mas ainda assim ainda é um sistema muito primário, né? Que agora já se tem outros sistemas de compostagem que estão buscando solucionar esse problema. Por quê? Porque é um custo muito alto, gente, com equipamento, né? Com maquinário, para ficar revirando essas leiras, né? Toda semana ou 2 vezes por semana. Então é um problema muito grande, né? De custo. E aí acaba se tornando a compostagem pouco viável, né? De forma econômica. Então esses 2 métodos são os 2 tipos aqui de montagem de leira, são os que são realizados então pelo sistema de leiras revolvíveis, que é o sistema Windraw, tá? Uma questão muito interessante também da gente falar do sistema Windraw, né, que ele surgiu lá, acho que foi um dos primeiros métodos assim de compostagem real, digamos assim. Teve vários métodos de compostagem que tinham grandes problemas com questão de odores, né? Tinha grandes problemas com a questão que se misturava vários tipos de resíduo que não seriam bons para ser compostados, e aí a compostagem acabou pegando uma má fama, digamos assim, né?
e naquela época. Então esse sistema foi o que começou a se implementar algo que realmente funcionasse, né, gerasse um adubo mais ou menos de qualidade, e aí então foi um sistema então primário, né, é o sistema clássico de compostagem que a gente encontra hoje, tá? Então é importante a gente destacar. O problema desse método, né, é a questão da aeração, como eu falei para vocês, né? E também a questão do uso da água também é um problema, tá? Depois a gente vai falar um pouco da questão de soluções para o uso da água, mas esse é um sistema que também necessita de muita água para manter esse sistema, como é que eu vou explicar para vocês, vivo, digamos assim, que o processo aconteça de forma adequada, tá? Então também é um processo que acaba aumentando muito o custo com a questão de uso da água. Outra questão muito importante para falar para vocês, né, do sistema Windral, é que ele não depende muito de ter ter um conhecimento técnico muito grande na compostagem. Mesmo que sempre, eu falo para todos, se você é um empresário, você quer implementar um sistema de compostagem, procure pessoas técnicas para trabalhar com você, né? Por quê? Porque não é só chegar ali, juntar os resíduos, né, revirar uma vez por semana e pronto. Não, né? O processo ele precisa ser totalmente pensado, trabalhado de forma técnica, né? Quanto de serragem eu vou colocar, né, de material estruturante, quanto de resíduo, qual resíduo, como trabalhar esse resíduo. Isso só uma pessoa técnica que vai conseguir te ajudar, né, se você é um empresário. Então é importante que a gente entenda que, apesar de a gente estar dando esse curso, né, de fundamentos, né, e para vocês entenderem os métodos em si, mas no processo em si, dentro da indústria, dentro do processo em larga escala, surgem vários problemas que só quem tem um conhecimento técnico sobre isso que vai solucionar, tá? Então, aqui vai o segundo método então de compostagem industrial, para falar para vocês, que é o sistema Windral. Pessoal, a gente vai para o terceiro método, tá, de compostagem em larga escala, ou seja, de escala industrial, que é o sistema de aeração forçada, tá? É um sistema, né, como lembram que eu falei lá do método UFSC, que falei do método Windral, tá? E a aeração é sempre um problema muito grande na compostagem. E então nesse método a gente vai mecanizar essa aeração, né? É um processo onde busca então a parte da tecnologia para solucionar esse problema que é a aeração das leiras de compostagem, tá? Importante então destacar o que ele vai então utilizar no método de grande diferença, digamos assim, tá? Ele vai utilizar uma bomba de ar, tá? Que vai então mandar essa aeração, ou seja, o oxigênio, o ar, para dentro das leiras de forma mecanizada, né? Então ele vai puxar o ar, vai então mandar esse ar então para dentro das leiras, tá? Importante, como que é feito então, né? Normalmente nas empresas de compostagem a gente se utiliza então, né, essa bomba que vai então embaixo das leiras, tá? Embaixo das leiras, às vezes se coloca um pouco de serragem embaixo também, tá? Se coloca essa bomba um pouquinho mais para cima, né, dentro da leira, mas também se utiliza esse método aqui, ou seja, eu vou basicamente colocar minha serragem, né, o material estruturante, junto com o meu resíduo que eu vou então compostar, e vou tapar, né, essa leira de compostagem então com a serragem. Esse método, né, ele é muito rápido, então é muito rápido de ser feita a compostagem com esse método de aeração forçada, e aí diminui também os custos em relação ao maquinário, tá? Então é um processo que tem sido mais implementado agora em empresas em maior escala de compostagem, tá?
e é um método já um pouco mais inovador, digamos assim, porque usa da tecnologia para ajudar no processo de compostagem, tá? Então, esse sistema de aeração forçada, ele vai basicamente, né, utilizar uma bomba de ar, tá, para dentro das leiras para ajudar no processo de compostagem, tá? Então, é importante destacar isso, que esse método está então já sendo implementado em grandes empresas, não todas, tá? Claro, porque ele tem um custo muito elevado, né? Imaginem só toda a questão do custo para implementar um método desses, né? Que vai ter então uma bomba de ar, vai ter canos, né, específicos, vai então se ter um outro trabalho, né, um outro custo em cima do processo, principalmente inicial, tá? E aí o que acontece? Nesses canos que vão sair da bomba, eles vão ser todos furadinhos, ó. Aqui vocês, todos furadinhos. Então, o que acontece? Na leira, a leira vai ficar aqui em cima, né, do cano. E aí então, esse cano todo furado, ele vai então mandar o ar para esse processo. Importante destacar o quê? Que o modo como essa imagem, a gente cortei essa imagem, vamos dizer assim, a gente cortou, né, da lateral, de uma longitudinal de uma compostagem, né, de uma leira. A bomba vai depender muito de como tu vai construir essa leira e aonde, né, vai ser benéfico se colocar essa bomba de aeração, tá? Então isso vai depender muito de como tu dimensionou o teu pátio de compostagem. Então, mas basicamente o método de sistema de aeração forçada, ele é basicamente isso, ele vai utilizar essa bomba então para ajudar no processo de aeração da compostagem, tá? Então é algo bem simples, digamos assim, com alto custo, tá? Mas é um método muito interessante de compostagem em larga escala. Então, pessoal, esse então é o quarto método de compostagem que eu trago para vocês em larga escala. E então, nesse quarto método, né, é um método bem diferente daquele que eu trouxe para vocês antes, né, daqueles que eu falei um pouco para vocês, que seria a compostagem utilizando reatores, tá? É importante destacar que esse método é diferente do método que a gente fala de biodigestão, tá? Biodigestão não é compostagem, tá? Então, são coisas diferentes. Nesse processo, ele ainda vai utilizar, então, organismos aeróbios, né? Ou seja, que vão trabalhar no resíduo, né? Transformar em adubo a partir, né, da aeração, né? Desses organismos, então, aeróbios. Então, é importante destacar qual é a grande diferença das outros métodos de compostagem para a compostagem, né, com reator, ou a gente também chama de método Invisio, tá? Nesse método, a gente vai ter um controle total de todos os parâmetros da compostagem que eu falei para vocês lá no inicinho do curso, né? Então, ele vai fazer um controle, né? Vai ter um controle ali dentro desse reator, ele é cilíndrico, tá? É um reator cilíndrico, e ali dentro, então, você vai ter todo o controle da aeração, tá? Por exemplo, presença de odor, né? Tudo isso vai ser controlado no processo, né? Como se fosse, então, uma leira, só que toda fechada, digamos assim, né? Ou seja, isolada do mundo exterior, e aí, então, o processo vai acontecer ali dentro. Ele então, realizado dentro de reatores, e nesses reatores a gente vai ter, então, canos, né, que vão trabalhar essa parte da aeração, né, canos furados, enfim, que vão trabalhar essa parte da aeração, né. A gente também vai ter como se fosse uma hélice dentro desses reatores que vai fazer a mistura, ou seja, vai misturar esses resíduos junto com o material estruturante dentro do reator, e aí então vai trabalhar esse material. Importante destacar, né, que nesse método, então, com o uso de reatores, ele é um método bem, assim, jovem, digamos assim, tá? E ele é um método muito utilizado para o meio agrícola, principalmente para quando se vai trabalhar
principalmente, por exemplo, com carcaças de animais também se utiliza esse método, com a parte também do que sai do meio agrícola, que seria os estercos, também normalmente se utiliza esse método de compostagem, principalmente por conta do odor que vai gerar, né? Então, nesse método a gente vai ter esse controle total e aí vai então ajudar bastante no processo. Quais os grandes... É um processo caro, né? Se a gente vai falar então em larga escala, realmente ele é um processo que não é muito barato de ser implementado, tá? Mas é um método que ele vai fazer então basicamente todo o controle da compostagem, né? Sem necessitar então de digamos assim, grandes conhecimentos técnicos assim, né, para fazer a compostagem. Não que não precise do técnico, obviamente precisa, mas ele é um processo então que, como ele é ele é muito controlado, a gente não vai ter os grandes problemas que a gente encontra na compostagem em larga escala quando a gente fala então de leiras e pilhas de compostagem, tá? É importante também destacar a questão que também se implementa esses reatores de uma forma menor, tá? Também se tem reatores de compostagem em menor escala, tá? E é bem interessante, é um trabalho bem legal de se fazer. E ele pode ser mecanizado ou não, ou seja, ele pode ser um método que a gente precise ter uma manivela para que esse cilindro ele vai virando, tá? Ele pode virar, vai virando. Tá? Então, ele pode ser mecanizado, ou seja, isso ser feito de forma automática, digamos assim, mas ele também pode ser então a parte da manivela que vai ajudar, né, a operar esse reator de uma forma tranquila também quando a gente fala em menor escala. Tá? Então, é interessante da gente também falar um pouco desse método, mesmo não sendo muito destacado, né, não ser um método assim que se fale muito quando a gente fala em compostagem. Normalmente a gente fala muito da questão dos métodos, né, de compostagem em leiras e pilhas, mas esse aqui também é um método que tem sido implementado, mas ele está sendo muito implementado principalmente na parte agrícola, tá? Na parte agrícola por conta dos odores, enfim, que ele vai fazer esse controle, tá? Então é importante a gente falar também desse método, tá bem? Então, pessoal, como prometido, né, no final do vídeo a gente vai falar um pouco então das vantagens e desvantagens de cada método de compostagem em larga escala, tá? Vamos começar então pelo método UFSC, tá? As vantagens do método UFSC são, a gente tem um baixo custo inicial, tá, de implantação do método, a gente tem um considerável controle dos odores que vai se gerar no método, tá? A gente vai ter também como vantagem utilizar uma energia externa, ou seja, não vai se gastar com eletricidade no método também. A gente vai ter também a questão de que a gente vai precisar de um espaço menor, né, do que, por exemplo, o método de leiras removíveis, ou seja, ao sistema on-draw. Então é uma vantagem, né, a gente não precisar de um grande espaço, tá? Mas é um método de simples incorporação, ou seja, de simples implementação no processo, mas quais são as desvantagens do método UFSC, tá? O método UFSC, ele necessita de alguém que conheça muito bem o método de compostagem para fazer ele acontecer, tá? Então ele precisa de um técnico muito bom, digamos assim, tecnicamente no processo de compostagem para fazer o método UFSC acontecer realmente no processo de compostagem em larga escala. Outra desvantagem do método UFSC é o quê? É o tipo de resíduo que a gente vai colocar nele, ou seja, dependendo da onde como você faz, ou depende da localidade que você está, ele vai ser um problema para a questão de conseguir os materiais, né, para fazer o método, ou seja, a galharia, né, que eu falei para vocês, os galhos, os troncos para se colocar embaixo do método.
da compostagem, né, da leira. Então isso pode ser um problema também, né? É uma desvantagem do método, tá? E no sistema Windraw, né, as vantagens e desvantagens que a gente vai ter no sistema Windraw. Das vantagens é que ele é um método simples de ser incrementado, tá? É um método de baixo custo também para ser incrementado. A vantagem é de que ele não precisa de equipamentos muito elaborados para se fazer, são máquinas comuns, ou seja, como eu falei para vocês, reta escavadeira, né, que vai precisar então ser utilizado, por exemplo, no método do sistema Windraw. Mas as desvantagens do método é o que? A gente precisa de um grande espaço para fazer o método de leiras removíveis. O sistema Windraw vai se ter um custo com a questão dos equipamentos, dos maquinários que a gente vai utilizar, tá? E em grande escala, né, esse método ele vai demorar mais tempo para ficar pronto também, o adubo, tá? Ele vai acabar demorando mais tempo para ficar pronto. E também a gente vai ter uma questão muito importante aí, que eu não falei antes, né, que é uma vantagem do sistema Windraw, em diferença, por exemplo, do método UFSC, que é a questão de que ele vai ter uma mistura homogênea no composto, tá? Talvez não se precise nem de peneira para poder utilizar o adubo. Diferente do método UFSC, que a gente normalmente vai precisar de uma peneira por conta então do uso, né, grande desses resíduos, né, desses materiais estruturantes em maior tamanho, né, para fazer então a leira no método UFSC. Então isso é um problema, né, a longo prazo, mas ele também é uma desvantagem do método UFSC em comparação ao método Windraw, né, que vai ter essa vantagem de talvez não precise de uma peneira para se fazer então o adubo pronto, né, comercial no final. E a questão também, né, da aeração forçada, então, quais são as vantagens e desvantagens do método de aeração forçada lá que eu mostrei para vocês. No método de aeração forçada, o grande problema que a gente vai ter nele, tá, fala primeiro das vantagens, né, pessoal? Melhor de falar coisa boa depois de falar coisa ruim, né? As vantagens da aeração forçada é o quê? É a questão de que ele não vai precisar assim, de uma pessoa muito técnica para fazer o processo acontecer. Ele não vai necessitar, tá, de grandes espaços para ser implementado em comparação ao sistema Windraw, tá? E ele tem um médio custo de implantação, né? Mas em comparação a gente vai falar também de custo nas desvantagens desse método, né? Que é um custo que nos outros sistemas a gente não vai ter, tá? Então ele vai utilizar, por exemplo, energia para alimentar essa bomba de ar. Ele vai utilizar, a gente vai ter um custo também com a questão do maquinário, né? Esse maquinário vai se ter então esse custo de manutenção desse maquinário que não é barato, tá? A gente vai também ter a questão de que o processo, né, ele tem que ser muito bem dimensionado, tá? A primeira implantação desse método tem que ser muito bem dimensionado para não ocorrer problemas. Então, no início vai ter um médio custo e tu precisa ter um técnico especializado para a implantação desse método também. Mesmo que depois, com o tempo, não se precise ter alguém muito técnico no assunto, mas a gente precisa ter esse acompanhamento inicial para dimensionar, né, como fazer esse método acontecer e dimensionar também quanto de resíduo você vai receber para destinação, né? Então tudo isso vai também ser pensado e é uma desvantagem desse método. E o sistema de reator, tá? O que acontece? O sistema de reator ele também precisa ser bem dimensionado, né? O quanto de resíduos eu vou poder né, receber para fazer a compostagem, tá? Nesse sistema de reator, a gente tem, quando dá algum problema no processo, né? Ele é muito difícil de tu conseguir arrumar isso. Por quê? Porque como ele é um método assim
pouco inovador e um pouco inovador. Ele já existe desde 2000, tá? Não é muito novo também, mas é um método que, se der algum problema, é difícil tu conseguir resolver, tá? E também a gente ter tecnologias já bem estruturadas para esse tipo de método aqui também já é um pouco complicado de se achar. Outra questão mas as vantagens desse método é o quê? Vamos falar das vantagens, né, gente? As vantagens desse método por reator é o quê? Ele não vai usar muito espaço, né? Eu não preciso ter também uma pessoa muito técnica envolvida no assunto, né? É bom, né? A vantagem é que ele é muito bom para o controle de odores na compostagem, né? Principalmente com determinados resíduos, então ele é muito bom para solucionar esses resíduos que podem gerar um odor muito grande, né? Então essas são as vantagens. E as desvantagens são a questão que eu já falei e o custo também para a implementação do método, né? Esse dos reatores é um custo muito elevado para se implementar esse método de compostagem em larga escala. Então é um problema também, é uma das desvantagens. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar um comentário aqui no vídeo que a gente vai falar com vocês, vamos conversar. A gente está aberto, tanto o pessoal do IFRS quanto aqui na Ecominhocas, para conversar e sanar dúvidas, né? E estamos aí então. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Beijão!